Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando para vos deixar um versículo bastante conhecido da palavra de Deus, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e na tradução da minha Bíblia diz assim: e nada me faltará. Mas, segundo os estudiosos da Bíblia, no original está escrito: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, Ele é quem não vai faltar. A presença dele é que não vai faltar. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele estará presente todos os dias. Estará não, ele está presente. Está e estará presente todos os dias até a consumação dos séculos. É triste a vida do homem que não tem Jesus. É triste a vida do homem que não tem a presença de Deus. É triste a vida do homem que não tem fé, que não crê na existência de Deus, que não acredita que Deus está dirigindo, regendo e sendo o Senhor da sua vida. Todo ser humano que não tem esse sentimento de pertencimento a Deus, que pertence a Deus, que é propriedade peculiar de Deus, que é um servo de Deus, que é um filho de Deus, que não sente dentro de si o sentimento de ser filho de Deus, a vida desse ser humano é uma vida triste, é uma vida de muita tristeza, porque não há nada melhor, como canta o cantor Cícero Nogueira, né? Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Não existe nada melhor do que ter o sentimento de que você pertence a Deus. Muitos preferem ser filhos de supostos espíritos, de supostos guias, que na verdade levam o homem para a perdição e ruína. Mas não há nada melhor do que ser chamado de ser filho de Deus, de ser conhecido como filho de Deus e ter dentro de si a certeza, porque lá em Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não tem coisa melhor. Lá na carta de 1 João, me parece que o capítulo 3, o apóstolo diz assim: filhinhos, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, que é Jesus, que ele voltar, nós vamos ser semelhantes a ele. Então, recebemos essa adoção de filhos através do Espírito Santo de Deus, através do novo nascimento. Todo ser humano, se não passar pelo processo do novo nascimento, ele não sabe o que significa, o que é nascer de novo. Pode ser formado em teologia, pode ser bacharel, pode ser doutor da lei, pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se não nascer de novo, não sabe o que significa ser filho de Deus. Então lá no Salmo diz que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele não vai faltar na minha vida e nem vai faltar na tua vida. Passando você pelo vale da sombra da morte, passando você pelo desemprego, passando pela falta de dinheiro, passando pela falta de pão, passando pela falta de veste, passando no leito da enfermidade, Jesus não vai faltar. Ele estará bem presente. É por isso que lá em Salmo 46, e o versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia.
Paulo falou muito também sobre aflições. Paulo disse que em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Perplexo, mas não destruído. Não é? Nós passamos por muitas dificuldades nesta vida. Muitas. Está escrito também na Bíblia Sagrada. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então o justo na terra sofre. O apóstolo Pedro disse na sua carta, eu acho que é a primeira carta de Pedro, se não for a primeira é a segunda, mas eu acho que é a primeira, capítulo 4, versículo 12, que está escrito lá, irmãos, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar ou vos provar, como se coisa estranha vos acontecestes. Porque não é estranho um servo de Deus passar por aflições e tribulações. Não é estranho. Isso é mais do que normal na vida de todo aquele que se dedica a amar e a servir a Deus. Jesus disse, se perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vós. Jesus disse, eu vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece, porque não há consenso entre luz e trevas. Todos aqueles que decidem fazer a vontade de Deus, que decidem andar conforme a Bíblia Sagrada, ele constitui o mundo como seu inimigo. Porque quem anda nas trevas praticando o que o sistema do mundo acha normal, vai aborrecer aquele que anda na luz e que tem um padrão de vida diferente. Então é super normal um servo de Deus padecer tribulações, perseguições, aflições, humilhações, todos os tipos de provações. É mais do que normal acontecer isso na vida de um crente fiel. Não é coisa estranha. Mas Pedro disse, mais alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, porque estas mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Não somos os únicos. Não podemos dizer como o profeta Elias, Senhor, eu sou o único que restei, eu sou o único que sobrei. Mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Porque a mesma palavra, a mesma resposta que Deus deu para o profeta Elias, ele também diz para nós, eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram a Baal, nem o beijaram. Deus tem servos fiéis na terra, Deus tem crentes fiéis na terra, Deus tem filhos na terra e ainda há profeta em Israel. O mundo pode estar um deserto, a iniquidade pode ter se alastrado e se multiplicado. O mundo vai de mal a pior, o pecado tem crescido, a corrupção, a prostituição, a imoralidade, a perversidade, tudo isso tem se multiplicado na terra, a falta de amor, mas no meio dessa imundícia todinha, no meio de todo esse caos que tem na terra, que está acontecendo na terra, existe um povo que Pedro disse que era uma raça eleita, nação eleita, povo adquirido, propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus. E esse povo é o povo de Deus, que é caluniado, que é perseguido, que é mal falado, que é maltratado, mas a igreja permanece de pé. Já canta a cantora Eliane Oliveira, é o mundo se curvando e a igreja de pé. E quando falamos que a igreja está de pé, não estamos falando necessariamente de uma placa denominacional,
de um determinado CNPJ de uma instituição religiosa. A igreja que está de pé é o povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja que foi comprada pelo sangue, lavada no sangue, resgatada no sangue, remida no sangue, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ninguém pode deter a marcha da igreja do Senhor na terra. A igreja permanecerá de pé até o dia do arrebatamento da igreja. O mundo vai apodrecendo e a igreja vai se mantendo intacta. A igreja se mantém pura, porque a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não pode se contaminar. Uns se encurvam e caem, como disse o salmista, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite na presença de Deus e guarde essa palavra. Deus não vai faltar na sua vida. Se você é crente, se você é fiel, se você ama a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foi chamado pelo seu decreto, daqueles que amam a Deus e foi chamado pelo seu decreto. Você não escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, você foi chamado pelo decreto de Deus. Você foi escolhido pela vontade soberana de Deus e pela graça e misericórdia de Deus. Você atendeu ao convite do Espírito Santo e se entregou a Jesus. E o Espírito Santo operou dentro de você o maior milagre que esse planeta Terra já viu, que é o milagre do novo nascimento. Ninguém pode fazer isso. Nenhum homem na Terra pode fazer esse milagre. Nenhuma instituição, nenhuma obra extraordinária feita por alguém pode fazer esse milagre, que é operar o novo nascimento na vida de alguém. Porque o homem pecador, o homem miserável, o pior pecador da terra, o homem ele pode ser um alcoólatra, drogado, assassino. Ele pode ser uma pior desgraça da sociedade. Alguém que ninguém dá valor, não serve para nada. Mas se esse homem pegar a Bíblia Sagrada, ou ele crê na mensagem da cruz, do Evangelho de Cristo, e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, Senhor, me transforma, Senhor, muda a minha vida, pode crer que há um poder invisível, espiritual e sobrenatural que entra na vida dessa pessoa que confessa os seus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessar os seus pecados e deixar, alcançará a misericórdia. Aí o Evangelho, que é a boas novas da salvação, penetra nesse coração sujo, negro, escuro pelo pecado, transforma o homem e faz dele uma nova criatura. Aí a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Transformação de vidas. Resgate. Deus resgata o homem da sua velha maneira de viver. Quantas pessoas não têm mais prazer pela vida? Quantas pessoas não têm mais prazer de viver? Quantas pessoas não sabem qual é a razão porque veio ao mundo? Está destruindo a sua vida na cachaça, está destruindo no cigarro, está destruindo nas drogas. Se acorda de manhã sem perspectiva de vida, não tem razão de viver, pensa que a sua vida não tem sentido na terra,
Mas se você entregar a sua vida para Jesus, crer nele, que ele pode mudar, que ele pode transformar, que ele pode operar dentro de você o novo nascimento, aí você vai dizer que encontrou a razão para viver. Você vai encontrar a razão de ser feliz, porque ninguém caiu na terra de paraquedas. A gente não nasceu por obra do acaso. A gente não nasceu por um acidente. Nascemos e vivemos porque a mão de Deus nos mantém. Lá no livro de Atos, me parece que é o capítulo 17, lá no discurso do apóstolo Paulo, ele diz que Deus é quem dá respiração a todos os seres vivos da terra e mantém todos com vida. Não é? Então, nós estamos vivos porque a mão de Deus está sustentando as leis da natureza. Quando Deus criou a terra e criou as leis que regem a natureza, que são a lei da gravidade, o oxigênio, todo o sistema da criação é mantido pelo Criador desde o início que ele criou. Nada precisa de reparo, nada precisa de conserto, nada precisa de reboco. Nada desbotou. Todas as coisas se mantêm como Deus criou. Agora o homem, na sua malignidade, nas suas iniquidades, ele destrói a natureza. Ele acaba com a natureza. Ele interfere na natureza com as suas invenções, com as suas más ações, né? Mas Deus, na sua soberania, ele sustenta todas as coisas. Olha a terra. Veja o que Jó disse. Né? Aí a ciência descobre que a terra é um globo que está suspensa no ar, mas isso aí é bíblico. Jó disse que Deus sustenta a terra no nada. Ou seja, a terra não tem uma coluna para sustentar a terra. Ela está suspensa no nada. Mas, na verdade, Deus criou as leis que mantêm a terra, não só a terra, os demais planetas, o Sol, as estrelas, a Lua, todas suspensas no ar, suspensa pela mão de Deus e segura ali, não cai. Não cai, fica firme. Então, esse é o poder de Deus. Lá no livro de Isaías diz que ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Tem uma tradução de Bíblia que diz sobre o círculo da terra. Aí vem a ciência e diz que Deus... vem a ciência e diz que a terra é redonda, mas isso aí, antes da ciência dizer que a terra era redonda, a Bíblia já diz. A Bíblia já diz que a terra é redonda. Entendeu? Então esse é o Deus que eu creio. Tudo o que a ciência descobre está na Bíblia. Se os homens lessem a Bíblia, se os homens estudassem e crescem na Bíblia, iria perceber que o que a ciência descobre já está na Bíblia Sagrada. Vou dar outro exemplo. A ciência diz que o sangue ele tem uma melhor coagulação a partir do 7º dia de vida, do 8º dia de vida de uma criança. Aí vem Deus e diz lá para Abraão que circuncidasse os filhos masculinos a partir do 8º dia de vida. Deus já sabia. Entendeu? A Bíblia diz também que o vento ele faz círculo na terra, ele gira. O vento ele vai e volta, ele faz um percurso. Então isso aí, antes da ciência dizer, a Bíblia também já diz. A Bíblia diz, me parece que é no livro de Amós, que Deus é quem chama a água que está embaixo para que ela suba para cima, para que carreguem as nuvens e as nuvens derramem como chuva sobre a terra. É o ciclo da água que a ciência descobriu, que o sol aquece a água evapora, vai para as nuvens e a chuva, a água carrega a nuvem e a nuvem derrama como chuva. Isso aí já está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Então a Bíblia ela é mais atual do que o dia de amanhã, do que o jornal de amanhã. A Bíblia ela é a palavra de Deus inerrante, infalível
e imutável. Então, creia na Bíblia, creia em Deus, creia em Jesus, que Ele pode fazer um milagre na sua vida. O maior milagre que o homem pode receber de Deus é a salvação da sua alma. Esse é o maior de todos os milagres. Claro que aqui Deus não deixou de fazer milagres visíveis e físicos, né? Como cura de uma enfermidade que aos olhos do homem parece impossível, ou de alguém que já foi desenganado pela medicina. Isso para Deus não é nada. Um câncer e uma gripe, para Deus é a mesma coisa. Deus tem poder sobre as enfermidades. Deus tem poder de realizar qualquer tipo de milagre. Não é em vão, não é à toa que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E diz mais, tudo é possível ao que crê. Então, quando lemos histórias de milagres na Bíblia, dentro da Bíblia Sagrada, de todos os milagres que foram operados, que as pessoas receberam aquele milagre, partiu da fé. Partiu da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente crê, isso não significa que porque eu creio, eu tenho que colocar Deus no canto da parede e exigir que Ele faça. Não é por aí, como ensinam algumas linhas teológicas e algumas igrejas. Não é isso que a Bíblia ensina. Você tem que crer, mas quando se dirigir a Deus, se dirija em oração, com humildade, com quebrantamento, com sinceridade e com verdade. Está escrito na Bíblia Sagrada: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Lá no livro de Joel está escrito. Por quê? Era costume do povo antigo, da época dos hebreus, de quando vinha uma má notícia, ou quando eles estavam querendo receber de Deus alguma coisa, eles jogavam cinza sobre a cabeça, rasgava as suas vestes, se jogava sobre um saco de cinza, né? Vestiam roupas de saco e se jogava na cinza, e ali era uma forma de se humilhar diante de Deus. Aí Deus vem, usa o profeta Joel e diz: rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgue o coração. Quando você entrar na presença de Deus, rasgue o coração. Seja sincero. Diga para Deus aonde é a sua dor. Diga para Deus qual é o seu medo. Diga para Deus o que é que está lhe incomodando. Diga para Deus qual é o seu pecado. Diga para Deus qual é a sua falta. Diga para Deus qual é a sua iniquidade. Diga para Deus qual é o seu defeito. Diga para Deus qual é a sua fraqueza. Mas não somente diga. Peça para Ele te capacitar, te ajudar a abandonar aquilo que desagrada a Ele. Confessa, rasga o coração, te humilha, chora. Tem vários versículos, vários textos dentro da Bíblia Sagrada que afirmam que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Soberbo é o homem que acha que pode viver sem Deus. Soberbo é o homem que acha que pode viver sem Jesus. Soberbo é o homem que acha justo diante dos seus próprios olhos. Quantas pessoas se acham justas, honestas, boas diante dos seus próprios olhos? E esse é o primeiro caminho para a queda. Todos aqueles que se acharam bons, perfeitos, honestos, justos diante dos seus próprios olhos, foi o primeiro passo para a queda, porque quando o homem se acha digno de Deus, digno da graça, digno da misericórdia, digno da bondade de Deus, dos milagres de Deus, é onde ele está mais distante de Deus.
Lembra da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? Jesus disse: dois subiram ao templo para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu era o religioso, era um homem que seguia regras da sua religião, mas quando ele foi orar, a oração dele era essa: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, que era o pecador, a Bíblia diz que ele não tinha coragem de levantar nem a sua cabeça, não tinha coragem de olhar nem para o céu. Ele batia a mão no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador. E eu acredito que ali ele derramava lágrima e ele batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando contou essa parábola, Jesus disse: qual dos dois desceu justificado? Aí Jesus disse: o publicano, porque ele se humilhou, porque ele reconheceu. O que Deus quer de mim e de você, o que Deus quer de nós, é o reconhecimento da fraqueza. É que a gente rasgue o coração. Não rasgue a veste, rasgue o coração. Não demonstre para os outros o que você não é. Rasgue o coração, se humilha, desce, se quebranta, porque Deus é grandioso em perdoar. Eu li por esses dias aí, ainda estou lendo o livro de Reis, já li o livro de 1 Reis, estou lendo o livro de 2 Reis. E lembra de Acabe? Quando a gente fala em Acabe, a gente se lembra de toda a idolatria que Acabe praticou, adorando a Baal. Casou com aquela mulher Ciro-Fenícia, Jezabel, que instituiu a idolatria lá em Israel, a Baal. E Deus usou o profeta Elias para dizer que tanto Jezabel quanto Acabe ia morrer e que os filhos de Acabe também seriam castigados. Mas Acabe se humilhou. Acabe se humilhou. Acabe, aquele Acabe mau que mandou matar Nabote. Claro que quem mandou matar foi Jezabel, mas foi com selo do anel de Acabe. Acabe estava participando nesse crime. Mas quando ele foi ameaçado pelo profeta Elias, porque tem gente que acha que Deus não manda recado, mas Deus manda recado. Tem gente que não é digno de ouvir a voz de Deus audivelmente e diretamente. Por isso Deus manda recado pelo profeta. E Deus mandou o recado por Elias de que ele ia morrer. Mas ele se humilhou, e quando ele se humilhou, Deus disse ao profeta Elias: tens visto Acabe como ele se humilha diante de mim? Entendeu que a humilhação é importante? E Deus disse: tudo que eu falei dele não vai acontecer nos dias dele, não vai acontecer com ele, mas vai acontecer com os filhos dele. Então a humilhação, a humilhação verdadeira, a humilhação sincera e honesta, tem o poder de mudar a sentença. Tem o poder. Deus disse: se eu falar contra um reino, contra uma nação, contra um povo, que esse povo vai ser destruído e esse povo se humilhar diante de mim, eu revogarei tudo que eu falei. Todo mal que eu disse que ia fazer, não acontecerá. Onde é que está escrito? Jeremias capítulo 18. Logo após aquela passagem do vaso na mão do oleiro, Deus fala que se um reino receber uma sentença de morte e de destruição, e aquele povo se arrepender e se converter, todo o mal que estava decretado contra aquele povo não acontece mais. Então, a humilhação e o quebrantamento é muito importante diante de Deus. É muito importante. É muito importante. Volte-se. Volte atrás. Dê meia volta. Está indo num caminho difícil? Volta. Estás caminhando
num caminho errado, num caminho troncho, num caminho desagradável? Estás caminhando por caminhos perversos? Estás praticando abominações aos olhos de Deus? Volta. Volta enquanto dá tempo de voltar. Porque chega um momento em que às vezes é impossível até dar meia volta. Existem caminhos que o homem escolhe para si próprio, que chega em um determinado limite, onde ele não consegue mais voltar. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem direitos ou perfeitos, mas o final é um caminho de morte. Quantas pessoas estão andando em caminhos que à vista dos seus olhos é muito gostoso, é muito maravilhoso. A carne está satisfeita, a carne está delirando neste caminho que ele escolheu, mas o final é a morte, tanto física quanto o pior, morte eterna, que é a pior de todas, que a Bíblia fala que tem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. A pior de todas é a morte eterna, não é? A morte eterna é quando o homem parte da terra sem Deus. Não tem coisa pior. Partir sem Jesus. Parece que virou um conto de carochinha ou algo inimaginável e coisa que não existe. Mas eu provo dentro da Bíblia de que o inferno existe. Provo dentro da Bíblia. Vários versículos, vários textos bíblicos comprovam a existência do inferno. Portanto, Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Esse perder a alma é justamente ser lançado no lago de fogo. Lá em Apocalipse diz assim: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Então é bíblico. Não adianta dizer que o inferno é a sepultura. O inferno é o buraco onde o coveiro vai cavar, ali é o inferno. Não é. Não é o inferno. Ali não é o inferno. O verdadeiro inferno não é na terra. O verdadeiro inferno é um lugar espiritual que geograficamente a gente não sabe onde é, mas tem um versículo em Provérbio que diz que o caminho do sábio é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então, Jesus disse que existe 2 caminhos. 2. Um caminho largo e um caminho estreito. No caminho largo é fácil de andar por ele. Por que é fácil? Não tem regras. Quem faz a regra é você. O caminho largo, você diz assim: quem manda na minha vida sou eu. No caminho largo, você diz: ninguém manda em mim, eu não obedeço ninguém, eu faço o que meu coração desejar. Se eu quiser ter 2, 3, 4 mulheres, eu tenho. A mulher diz: se eu quiser ter 2, 3, 4 homem, eu tenho. Se eu quiser atolar minha vida na cachaça, eu me entrego à cachaça. Se eu quiser fumar várias carteiras de cigarro, eu fumo. Se eu quiser me drogar, eu me drogo. É o caminho largo. Ninguém manda em você. Você faz o que você quer. A vida é sua. Esse é o caminho largo. E a Bíblia diz que nesse caminho largo é muitos que entram por ele. Por que é muitos? Justamente por ser fácil. Tudo que é mais fácil atrai multidões. Tudo que é mais fácil atrai mais pessoas. Porque as pessoas não querem pagarem o preço da dificuldade. Não querem ir pelo caminho estreito. E Jesus disse que nesse caminho estreito é o caminho apertado, é o caminho mais difícil. O próprio Jesus foi quem disse que poucos são
o que entram por esse caminho. Por que poucos? Porque é o caminho difícil. Por que é difícil? Porque se chama o caminho da renúncia. Guarde bem essa palavra, renúncia. Renunciar a si próprio, não é renunciar ao próximo. Renunciar aos outros e dizer aos outros, você não pode, aqui você não entra, você não faz isso, é muito fácil. Mas quando a Bíblia fala em renúncia, está falando em renunciar a si próprio, renunciar à sua própria vontade, renunciar a seus próprios desejos, renunciar à sua própria carnalidade, renunciar o desejo da sua carne. Esse é o caminho da renúncia. É você não agradar a sua própria natureza carnal para agradar a Deus. Então esse caminho estreito, que é o caminho difícil, são poucos que entram nesse caminho, mas eu quero andar nesse caminho. Eu quero, e quem dera você também queira andar nesse caminho e entrar por esse caminho, porque Jesus disse que o problema dos dois caminhos, né? O problema de um dos caminhos, que é o caminho largo, é o final dele. O problema não é agora. Agora é muito bom. Agora você dá risada, você dá gargalhada, você zomba do cristão, você zomba dos que creem em Deus, você zomba de quem que você quiser. Agora é muito bom. Mas no final, o final é a perdição eterna. E depois que o homem morre, diz a Bíblia, segue-se ao juízo. Segue-se ao juízo. Significa que, como canta o cantor Esteves Jacinto, né? Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Ou seja, quando a gente morrer, eu, você, nós, qualquer um, que a gente não nasceu para viver eternamente na Terra, todos nós vamos ter um ponto final. Quando você morrer, não confie nessa história de reencarnação. Eu vou reencarnar e vou ser uma pessoa melhor e vou melhorar de vida e vou melhorar minhas ações. É mentira. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. A porta da graça e da misericórdia está aberta agora enquanto a gente está com vida, né? Então, quando a gente morrer, quando você morrer, não adianta prece, nem missa do sétimo dia. Isso aí vai fazer com que as pessoas se lembrem de você, lembrem das suas atitudes, lembrem do seu comportamento. A missa do sétimo dia vai deixar pessoas com saudades, pessoas consternadas, né? Pessoas até com saudade de você. Vai fazer um memorial a você. Mas no mundo espiritual isso aí não muda nada. Não muda absolutamente nada. O que muda, o que vai adiantar é a gente se entregar para Deus enquanto a gente tem vida. Mudar a nossa vida. Entregar a nossa vida na mão de Jesus. Se converter a Cristo, que a palavra conversão significa dar meia volta. É reconhecer que está errado e se voltar para Deus. Isso é que é a verdadeira conversão. Não é mudar de religião. É nascer de novo. Então, dos dois caminhos que Jesus falou, o caminho largo leva para o inferno. O caminho estreito, que é o caminho da renúncia, leva para o céu. Leva para a eternidade com Deus. E se você lê na Bíblia sobre a Nova Jerusalém, né, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde não vai precisar da luz do sol, porque o Senhor é a própria luz, onde a Bíblia diz que as ruas são de ouros,
os muros de cristais. Você, quando lê lá em Apocalipse capítulo 22, onde fala de um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. E a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, todo aquele que ama e comete a mentira, né? Todo aquele que pratica as abominações que o sistema do mundo oferece, não vai entrar. A Bíblia diz que não entrará ali coisa imunda alguma, né? Nem ladrões, nem feiticeiros, nem idólatras, nem os que praticam a homossexualidade. É uma verdade até difícil de dizer nos dias de hoje, porque querem condicionar a homossexualidade que a pessoa já nasce assim, mas não nasce, ninguém nasce assim. Deus não erra na sua criação. Deus nunca errou na sua criação. Deus nunca errou. Então, Jesus disse quem entra ali: aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é o próprio Jesus. Então, as vestes está falando da nossa vida espiritual. Está falando da nossa vida espiritual. Devemos estar lavados no sangue de Jesus. Sangue de galinha não resolve nada. Sangue de bode não resolve nada. Sangue de touro não resolve nada. Sangue de animal algum não resolve nada. Mas o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, não perdeu a validade. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz há mais de 2000 anos atrás, ele ainda lava hoje, ele purifica hoje, porque esse sangue é eterno, é o sangue da nova aliança. Então, quando a gente se arrepende, se converte e se entrega a Jesus, espiritualmente esse sangue dá um banho na tua alma, te limpa, te purifica, te santifica e te faz digno diante de Deus. Aí Deus olha para você como alguém que nunca cometeu pecado, porque a Bíblia diz que se os teus pecados forem vermelho como o carmesim, se os teus pecados forem negros, se tornarão branco como a mais pura lã. Isso só é possível através do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para salvar, libertar, transformar e purificar. Aí lá em Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando o homem se entrega para Deus através de Cristo e recebe a salvação, perdão de pecados, regeneração e transformação, a própria Bíblia diz que não há mais condenação. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que te manche, que te suje, que te coloque culpado diante de Deus, que diga que você vai ser condenado, que te coloque no inferno, porque o sangue de Jesus já te remiu, já te lavou, já te purificou. Agora cabe a você, como salvo, lavado, se manter puro, se manter com a veste limpa, se manter sempre se lavando na fonte que não seca, que é Jesus. Se vós estivereis em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome e vos será feito. Então temos que estar constantemente em Jesus, porque
Jesus não é um visitante na minha vida. Jesus é um morador. Jesus não é um visitante na sua vida. Irmã Kátia, Jesus não é um visitante na sua vida. Jesus, ele é um morador. E esse morador, quando ele entrou na sua casa e quando ele entrou na minha casa, ele fez mudança. Ele fez uma transformação. Ele fez uma arrumação. Aquilo que não servia, ele jogou fora. Ele mobiliou a casa. Ele pintou a casa. Ele deu um novo brilho na casa. E agora quem olha para nós, percebe de longe e de perto, que agora não pertencemos mais a este mundo. O profeta Eliseu, quando passava em uma determinada cidade, aquela mulher, a sunamita, disse para o seu marido: eu tenho notado, eu tenho percebido que este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. O profeta Eliseu não andava com a placa na testa dizendo que era homem de Deus, mas o seu comportamento, as suas atitudes e a presença de Deus na vida dele o identificou para aquela mulher que ele era um homem de Deus. Então nós somos luz do mundo e sal da terra. E Jesus não é visitante na nossa casa. Jesus é o morador principal na nossa vida. E quando Jesus habita em uma casa, ele não divide a casa com outro morador. Ou você é habitado, serve para mim também essa palavra. Ou nós somos habitados por Deus, ou somos habitados por um morador estranho, que eu não quero citar o nome, porque a Bíblia diz que quando os demônios saem de uma casa, eles andam por lugares áridos buscando um lugar para ficar, mas quando ele não acha, ele volta para a antiga casa de onde saiu. E a Bíblia diz que se ele encontrar aquela casa desocupada, ele entra e traz consigo mais 7. Quem falou isso não foi o homem, foi Jesus. Jesus falou isso. Então, nós, quando a gente lê lá em Efésios, se você lê em Efésios, eu não estou com a Bíblia na mão aqui não, mas está escrito no capítulo 2, me parece que é o capítulo 2, versículo 1 e 2, no versículo 2, versículo 3, diz que os espíritos, os demônios, né, os espíritos das trevas, eles operam nos filhos da desobediência. O homem que está em desobediência diante de Deus, que vive na desobediência, quem opera nele é outro espírito que não é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mora e habita dentro de alguém, as atitudes desta pessoa é diferente. É diferente. E quem guia, quem dirige, quem orienta a vida dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, mas tem pessoas que dizem: o meu guia é o orixá fulano de tal, o meu guia é o orixá fulano de tal, Beltrano, eu sou filho de fulano, do orixá cicrano. Mas, biblicamente, isso não se sustenta. Biblicamente, ou somos guiados pelo Espírito Santo, ou outro Espírito está guiando as nossas vidas. Eu prefiro ser guiado pelo Espírito Santo, que é um só, é único, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo que muda caráter, que muda personalidade, que muda
a mente e o coração das pessoas. Então, Jesus, ele não quer ser visitante na sua vida. Jesus, ele quer ser o morador principal. Jesus não é um homem que viveu no passado há 2000 anos atrás e hoje serve como inspiração, e ele não existe mais, mas o povo segue o exemplo dele. Não, esse não é o Jesus que eu conheço. Jesus não é aquela figura pintada nos quadros pelos artistas, não é, que é até uma figura muito bela. Esse não é o Jesus que eu conheço. Jesus não é aquele feito pela mão do homem. Né? Jesus não é aquele feito pela mão do homem, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem pé e não anda. O Jesus que eu conheço, ele é vivo. E ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por ele. A irmã Kátia disse aí, né, que tem pessoas que dizem que todo caminho levam a Deus. Não é verdade. Ainda hoje eu vi um vídeo aqui nas redes sociais de uma senhora que disse que ela busca a Deus da sua maneira e não importa o lugar que ela esteja, que a forma dela buscar a Deus vai ser válida, independente da religião. Mas biblicamente, falando de Bíblia, que é a palavra absoluta, a verdade que não é relativa, é uma verdade absoluta. A Bíblia diz que o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus. É Jesus. Só através dele. Tem que ser por ele. Ele é o caminho e também ele é a porta. Não adianta procurar atalhos, porque você não vai chegar a Deus. Todo caminho pode te levar na venda, pode te levar no supermercado. Você pode escolher vários caminhos para chegar no centro da cidade que você mora ou na capital do seu estado, mas para você chegar no céu, o caminho só é um. E esse caminho é Jesus. E não é de todo jeito, não é de qualquer jeito, não é como eu quero, não é da forma que eu quero interpretar, é conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não adianta interpretar do meu jeito e eu querer que seja do jeito que eu penso. Tem que ser da forma que Jesus quer, da forma que Deus quer. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, tem a vida eterna. É crer conforme as Escrituras, conforme está escrito. Não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu penso, não é do jeito que eu imagino, é do jeito que está escrito. Aí vem outros e dizem: todos nós, habitantes da terra, somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Isso aí é um pensamento seu. Porque a Bíblia diz, primeiro, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quanto o receberam, Deus lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse para os fariseus, João, capítulo 10, parece que é o versículo 44, vós tendes por pai ao diabo. O próprio Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo. Jesus não disse que eles eram filhos de Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, diz assim: filhinhos, agora somos filhos de Deus. Quer dizer que antes não era. Lá em Romanos diz que recebemos a adoção de filho, e na qual chamamos Abba Pai, chamamos Deus de paizinho, de nosso pai. Em Romanos ainda diz que o Espírito de Deus que habita em nós testifica com o nosso espírito que nós somos
filhos de Deus. Lá em 1 João também tem um versículo que diz assim: nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não ama a seu irmão não é de Deus. Então, dentro da Bíblia Sagrada, mostra que existe tanto filhos de Deus quanto filhos do diabo. O que eu estou falando aqui é bíblico. Está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Todos os habitantes da terra são, de fato, criaturas de Deus, criados por Deus. São criados por Deus. Mas o homem perdeu o direito de filho quando decidiu viver distante de Deus, numa vida de pecado. Automaticamente ele perde o direito de ser filho. E esse direito só é resgatado quando ele se volta, se converte, entrega de volta a sua vida para Deus. Novamente ele é registrado no cartório do céu, tem o seu nome escrito no livro da vida e ele passa a ser, de fato, um filho de Deus. Isso aí é bíblico. Então que Deus continue nos ajudando, que Deus dê uma boa noite a todos vocês. Deus abençoe.